Graça e paz. Estamos aqui num domingo maravilhoso, aqui em nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Alto, agradecendo muito a Deus, porque temos a oportunidade de congregarmos aqui na casa do Senhor. Estamos aqui de forma remota com vocês aí, em casa, então bom dia a todos. Você que está nos acompanhando de forma síncrona, e você que vai assistir depois, de forma assíncrona, a nossa celebração de hoje, neste domingo maravilhoso. Estamos, claro, sentindo a ausência aqui do pastor Bernardo Emiliano, que está no período de descanso, curtindo aí o nascimento da Ana e também apoiando a Cíntia. Pastor, queremos dizer que estamos com muitas saudades e contamos que em breve, com a graça de Deus, estaremos com vocês novamente aqui e, claro, com a presença da Ana, que certamente será uma bênção para as nossas vidas. O salmista, grande poeta, ele diz no Salmo 116, que é um salmo de ação de graças: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Este é um salmo que reflete muito o contexto que nós estamos vivendo. O poeta, naquele momento, estamos falando aí de um período, segundo alguns historiadores, da época da monarquia, né? Entre os anos 1400 antes de Cristo, ele vivia um momento de aflição, de profunda aflição. Mas ele, nesse salmo de ações de graça, ele clama pelo Senhor. Ele clama pelo Senhor. E ele também agradece ao Senhor que o livrou da morte. Agradece ao Senhor que o livrou das aflições. Agradece ao Senhor que o livrou de tudo aquilo que nos faz mal neste mundo. Nós agora, iniciando esse momento de culto, vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo livramento, agradecer ao Senhor porque temos a liberdade de estar aqui neste momento de culto, agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas na vida do pastor Bernardo, da Cíntia e de cada um dos irmãos, das famílias da Igreja Presbiteriana do Alto. Agradecer ao Senhor pela presença do pastor Vitor Laguardia, que está conosco aqui, quem vai ministrar a palavra. Agradecer ao Senhor pelos irmãos do louvor que estão aqui conosco. Então vamos orar para que Deus possa conosco estar e continuar. Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, com gratidão, porque nas aflições que vivemos durante esta semana, durante este mês, durante esses últimos tempos, é o Senhor quem tem estado conosco, é o Senhor quem tem nos ajudado, é o Senhor quem tem
nos apoiado nesses desafios tão intensos. E é o Senhor quem tem colocado em nós uma visão para o futuro, uma visão para que possamos aguentar firmes, porque nossa vitória é certa. Deus, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos traz. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos possibilita. Somos gratos ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está neste lugar. Que possamos louvar e agradecer ao Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado, Deus, pela presença do Senhor aqui. E que possamos entregar ao Senhor um perfeito louvor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, muito alegre de estarmos aqui reunidos, né, junto com os irmãos, né, que o Senhor possa falar o coração de vocês. Eu gostaria de convidar vocês a colocar de pé, vocês que estão aqui presentes, e vocês que estão em casa, que vocês possam ter a total liberdade de adorar o Senhor, que você possa separar esse tempo para louvar a Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. É por causa de Cristo que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. É por causa do seu grande amor incomparável, se entregando na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Nós queremos te louvar, Senhor. Aleluia. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Aleluia. Glória pra sempre.
reto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvamos, Senhor, glória a Deus. Tu és grande, tu és poderoso. E o Senhor, Deus, pode transformar as nossas vidas, Pai. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele nos deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Será que Ele mudou seu viver também? Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu
coração, graças a Ele. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o meu coração. Você pode agora declarar com todo o teu coração, aleluia. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Cristo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele nos deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Só Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, amém, amém. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Uma canção que remete aí a 40 anos, né? 1980, por aí, com o conjunto Som Maior. Jesus Cristo muda o viver há séculos, graças a Deus. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 57, que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos dado vitórias enormes nesta igreja. Deus tem plantado uma semente que está germinando de forma expressiva aqui, com corações dedicados ao Senhor. Isso é possível porque muitos membros da nossa igreja, muitas igrejas têm nos apoiado. E é possível também porque temos sido fiel ao Senhor. Temos sido fiéis àquele que levantou a cada um de nós. Mas há famílias que estão precisando de trabalho, há famílias que estão necessitando da ajuda dos irmãos, do apoio da igreja. Há famílias que estão passando por momentos de luta, há famílias que estão passando por momentos de aflições. Nós queremos orar por essas famílias. Se você quiser contribuir com esta igreja, nós também poderemos proporcionar isso. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a cada família dessa igreja, que Deus abençoe aqueles que precisam. Nós vamos orar agora por essas famílias. Eu quero convidar o nosso amigo Anderson, que está aqui, para fazer essa oração por nós, para essa igreja. Eu vou levar o microfone para você. Pai, nós queremos nessa manhã te louvar. Nós te louvamos, ó Pai, porque poderíamos estar em qualquer lugar, mas o Senhor nos dá o privilégio de estarmos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ao mesmo tempo que as nossas vozes entoam louvores ao Senhor, as melodias, ó Pai, e as letras fazem-nos pensar na tua grandeza, pensar no quão grande és tu, nas misericórdias do Senhor, na tua graça, no teu amor, na tua bondade, no teu perdão, e tudo isso edifica o nosso coração. Nessa manhã, Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque, como já foi lido aqui, o que nós podemos fazer ao Senhor por todos os benefícios que nos tem derramado?
Foi lido também, Senhor Deus, que muitas são as nossas aflições, mas de uma forma tremenda o Senhor tem nos livrado de todas. Tanto é que nem a morte pode nos separar do amor do Senhor, ó Pai, que está depositado em Cristo Jesus. Pai, nós sabemos que nesse momento que estamos vivendo, de uma forma, Pai, às vezes até amedrontadora, muitas pessoas estão passando por inúmeras dificuldades. Nós sabemos que não é somente a pandemia, o Covid, ó Pai, mas existem pessoas desempregadas, existem pessoas, ó Pai, com outros tipos de enfermidades, mas muitas vezes que nem podem se tratar nesse momento. Existem pessoas, ó Pai, lidando contra crises de ansiedade. Existem pessoas lutando contra a depressão. E nós te clamamos, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada uma delas. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor conhece cada uma. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor visita cada uma. Por isso nós te pedimos, ó Pai, nessa manhã, reforçando, apelando pela tua bondade, que o Senhor visite cada leito de enfermidade. Que o Senhor afofe a cama, Pai, de cada servo do Senhor. E que o Senhor continue, ó Pai, da forma como o Senhor tem feito até aqui, derramando sobre a tua casa a abastança. Que o Senhor continue fazendo-nos ter os corações generosos para com a tua obra, para que haja, Senhor Deus, mantimento por todas as partes. Que não haja necessitado, ó Pai, em nosso meio. Que o Senhor esteja, Pai, verdadeiramente queimando o nosso coração, para que nós possamos inclinar para aqueles que estão nos semáforos, aqueles que estão, Senhor Deus, com os filhos nos colos. Que o Senhor esteja, Pai, realmente nos movendo a estar, Senhor Deus, socorrendo os necessitados. Ô, Senhor Deus, nós te louvamos por esse ponto de pregação. Nós te agradecemos por esta igreja viva. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse organismo do Senhor, cuja cabeça é o teu Filho, Senhor Jesus. Nos use, ó Pai, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidar o reverendo Vitor Laguardia, que é da igreja, da Congregação Ebenezer, da Igreja Presbiteriana Central. O Vitor já esteve aqui antes. E mais uma vez, para você que de repente não estava no começo do nosso culto, o reverendo Bernardo Emiliano, ele está em um período de descanso, aproveitando o nascimento da Ana, apoiando, ajudando a Cíntia. Em breve, certamente estará conosco aqui, já estamos todos com saudade. O reverendo Vitor é, para mim, um pensador, alguém que tem influenciado muito a minha vida, a minha família, principalmente nas análises e naquilo que ele tem nos feito refletir com base na palavra do Senhor. Contigo. Obrigado, Marcelo. Acho que você está com umas referências meio fracas de pensador. Está precisando melhorar, está precisando dar um upgrade no que você está lendo. Pessoal, bom dia. Eu estou me policiando desde a hora que eu cheguei para não falar boa noite. Porque da outra vez que eu vim aqui, eu comecei com boa noite. Vocês sabem que eu não prego de manhã. Então eu consegui, eu falei bom dia. Isso é um avanço. Vocês não sabem, Marcelo, mas hoje, na verdade, eu vou usar vocês. Sabe por quê? Eu estou pregando uma série na minha igreja, que termina hoje, uma minissérie em 3 capítulos, né? O mundo, a carne e o diabo. 3 grandes inimigos, eu chamei a série de inimigos ocultos. E aí eu preguei o primeiro sermão sobre o mundo, tudo tranquilo, transmitimos pelo YouTube, o nosso culto é pelo Google Meet, e aí eu uso o Streamlabs para transmitir pelo YouTube ao vivo na hora, né? Deu tudo certo. Segundo, a carne, o que aconteceu? Deu errado no YouTube. Aí falhou a minha série. Aí o que eu falei? O Bernardo me chamou, prega lá na minha igreja. O que eu pensei? Vou pregar que falhou. Por quê? Porque depois eu pego o vídeo com o Jonas e completo a minha sequência. Olha só que coisa boa. Veio na hora exata essa pregação. O Bernardo encaixou assim no domingo certinho. Porque aí agora eu posso pegar o vídeo, colocar no YouTube da minha igreja também, mesmo que o Jonas não permita, porque eu não estou nem aí se ele vai permitir ou não, não é? E aí a minha sequência... E olha só, vai ficar justamente a melhor gravação de todas, porque, gente, a minha gravação pelo Google Meet é de dar dó, né? É na minha casa com a tela do computador.
Mas deixando isso de lado, só vocês sabendo que eu vou usá-los, né? Eu vou usar da tecnologia que Deus deu a vocês. Abra comigo agora em Gálatas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler o texto que vai do verso 16 até o 25. Gálatas, carta do Paulo aos Gálatas, e é até o 26, eu falei errado. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Se você estranhar, é porque eu estou lendo na versão NVI. Eu sou moderninho agora, tá? Então agora eu leio na NVI. Isso pode dar algum choque caso você esteja naquela velha Bíblia presbiteriana ARA, né? Almeida Revista Atualizada. Mas o conteúdo é o mesmo, viu, gente? Pode ficar tranquilo. A Bíblia continua sendo Bíblia. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo fale mais uma vez ao nosso coração. Já falou por meio daquilo que cantamos, com certeza, por meio das nossas orações, mas agora Deus também vai falar conosco por meio de uma reflexão profunda na sua palavra, naquilo que Ele tem a nos dizer. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, agradecidos por esse momento. Agradecemos, ó Deus, como sempre temos agradecido, a tecnologia que o Senhor nos deu. Nós vivemos numa época, ó Deus, em que nem a pandemia pode impedir o teu povo de cultuar, de louvar, de adorar, de ouvir a tua palavra, de cantar, de estar presente, mesmo que seja virtualmente, porque o Senhor nos deu de presente a tecnologia, a internet, as câmeras, o som, tudo foi o Senhor que nos deu nessa época. Em outras épocas nós estaríamos trancados em casa, sozinhos, ó Deus, e sem essa participação que nós chamamos de comunhão. Não é a mesma comunhão de estarmos presentes, mas não deixa de ser a comunhão que temos em Cristo, porque estamos todos juntos, unidos. E eu creio que tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que nos assistem e aqueles que nos assistirão, estão unidos em comunhão por causa de Cristo, que morreu em nosso lugar e nos fez um só corpo e um só povo. Nós pedimos que, por meio dessa reflexão, o Senhor nos confronte, fala ao nosso coração. Ó Deus, quebra as nossas barreiras, quebra, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida santa diante do Senhor. Quebra a nossa carnalidade. Em nome de Jesus. Amém. Tem dois personagens de dois filmes, um é de livro, na verdade, mas virou filme, que me chamam bastante atenção. Esses dois eu gosto bastante, eles têm o mesmo problema. Eles têm um transtorno dissociativo de personalidade. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui, aspirante a psicólogo, mas daqui a pouco eu falo o que é o transtorno dissociativo de personalidade. Deixa eu primeiro falar quem são os dois personagens que eu gosto bastante. Um deles chama-se Sméagol. Todo mundo que conhece o Sméagol? Sabem quem é o Sméagol? E se você sabe quem é o Sméagol, você sabe quem é o Gollum também. Porque é a mesma pessoa, né? O Sméagol e o Gollum. Eles são duas personalidades distintas, mas que ficam ali no mesmo corpo. Para você que não conhece o universo do Senhor dos Anéis, o Sméagol ele é de uma raça chamada Hobbit, que é bem parecido com os seres humanos, só que é baixinho do pé pequeno.
né? Tem muito hobbit por aí andando aqui em Uberlândia. Você vai achar um se você andar. Ele é da raça hobbit. E aí, ele, de repente, ele encontra o anel poderoso, que é o que dá a história, a vida, a história toda. E aí ele fica transtornado, porque aquele anel é extremamente atrativo, digamos assim. Ele fica tão transtornado a ponto de matar o seu primo quando ele acha esse anel. E aí ele começa a criar uma personalidade alternativa, chamada de Gollum, e esse nome vem porque ele fazia um som esquisito com a garganta, ele fala Gollum, Gollum, aí começaram a chamar de Gollum. Quem é o Gollum? O Gollum é a personalidade capaz de fazer atrocidades do Sméagol. Por exemplo, matar o seu primo, entre outras coisas. Quando você vai assistindo o filme Senhor dos Anéis, ou para você que lê o livro, você percebe que o Sméagol é um ser pacato, submisso, às vezes até bem retraído, e o Gollum não. O Gollum é dominador e agressivo. Mas é a mesma pessoa. Nós estamos olhando aqui para a mesma pessoa. O Gollum é como se fosse uma desculpa para o Sméagol, dizendo assim, olha, foi o Gollum que fez isso, não fui eu. Né? Quem foi que fez essa atrocidade aqui? Foi o Gollum, não fui eu, porque eu sou o Sméagol. Ele se esconde atrás dessa segunda personalidade. O que também acontece num outro filme que eu gostei bastante, talvez você tenha assistido, Fragmentado. Alguém assistiu? Fragmentado? Né? É uma trilogia que começa lá atrás com Bruce Willis, com O Corpo Fechado, que o filme é horroroso, eu achei O Corpo Fechado muito ruim. Depois vem Fragmentado, que já é um filme muito bom, e fecha a trilogia com O Vidro, que também é um filme muito ruim. Só o Fragmentado salva, não precisa assistir os outros dois, não perca o seu tempo. Vai assistir outra coisa melhor. Mas qual que é a história do Fragmentado? Você tem um camarada chamado Kevin Wendell Crumb. Quem conhece o filme sabe que só de falar o nome, ele já vai voltando a ser quem ele é. A forma dele voltar à sua personalidade é quando você chama o nome dele. O Kevin, ele tem 23 personalidades. Ele não é igual ao Sméagol, que tem duas. Ele não se contentou com uma dupla personalidade. Ele tem 23 personalidades. Algumas personalidades são más, por exemplo, a Patrícia e o Dennis. Você tem uma personalidade que é um menino de 9 anos de idade, e aí na hora que ele assume, ele realmente se comporta como um menino de 9 anos. Quando ele é a Patrícia, ele se comporta como uma mulher. Ele tem uma personalidade que é artística, por aí vai embora. Cada personalidade do Kevin é uma personalidade independente, e ele não tem nada a ver com as maldades da Patrícia ou com as maldades do Dennis, ou com a 24ª personalidade que é liberada no final do filme, que eu não vou contar, porque quem não assistiu também não vou ser eu que vou dar spoiler, né? Mas assista a liberação da 24ª personalidade. O que é isso? Isso é o transtorno dissociativo de personalidade. Você tem mais de uma pessoa, mais de uma mente convivendo no mesmo corpo, e aí você tem uma pessoa que seria aquele verdadeiro eu, digamos assim, olha, eu sou o Vitor, o Sméagol, o Kevin, mas eu não tenho nada a ver com o que a minha segunda personalidade faça. Né? Se ela faz maldades, não sou eu que estou fazendo, a pessoa pode se esconder. Essa personalidade pode ser criada por traumas, por alguma memória do passado, uma frustração do passado, ou diversas outras coisas. O transtorno de personalidade ele pode ser definido assim: um fracionamento da personalidade em duas ou mais identidades distintas. O transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como transtorno de múltiplas personalidades, é um transtorno mental em que a pessoa se comporta como se fosse duas ou mais pessoas diferentes que variam em relação aos seus pensamentos, memórias, sentimentos ou ações. Esse desequilíbrio psicológico causa alterações na percepção de si mesmo, perda do domínio do seu comportamento e distúrbios da memória, podendo estar acompanhado de outros sinais e sintomas como sensação de estar perdido, mudanças repentinas de atitudes e opiniões ou sensação de que o corpo não lhe pertence. Ou seja, você tem mais de uma personalidade que às vezes não se lembra do que a outra fez. Na hora que o Kevin volta a ser Kevin, ele não faz ideia do que o Dennis fez. E que agem de modo totalmente independente. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que eu estudei sobre transtorno de... Não, brincadeira, não é para mostrar que eu estudei. É porque eu penso, olhando para esse texto, sobre o transtorno dissociativo de personalidade cristão. Algumas vezes eu, como pastor, e eu nem tenho tanto tempo de ministério, eu tenho 2 anos e pouquinho, mas eu percebo que muito crente possui um transtorno dissociativo de personalidade. Porque uma coisa é certa, todo mundo aqui, dos que estão aqui, eu acho que todos são crentes, né? Nós temos só a igreja aqui mesmo, não tem nenhum visitante, mas talvez assistindo tem alguém que não seja crente ainda. Mas todos os crentes têm 2 personalidades dentro de si, isso você não pode negar.
A Bíblia ela é muito clara ao dizer que existem duas personalidades dentro de você. Ora ela dá o nome de velho homem e novo homem, ora ela dá o nome de homem carnal e homem espiritual, mas a verdade é, existem duas pessoas dentro de você. Esse transtorno de personalidade, num primeiro momento, ele é inerente a todo crente, porque se você nasceu de novo, você tem duas personalidades. O que ele não é um transtorno dissociativo. O que significa isso? Eles não são independentes. O que eu vejo muito em alguns crentes é o seguinte, eles chegam para mim, pastor, eu pequei. Não, mas foi o velho homem. Foi a minha carnalidade. Parece que não foi ele, meu amigo. Foi você, né? Nós somos culpados por todos os pecados que a gente comete. Você não tem como jogar a culpa para o velho homem como se o velho homem não fosse o verdadeiro você. Estou falando muito alto, Jonas? Obrigado. Ele está me controlando ali, ele vai me regrando. Você não pode jogar a culpa como se não fosse você, porque é você. E às vezes a gente tenta se esconder atrás dessa ideia, olha, o meu velho homem é que está pecando, a minha carnalidade que está falando alto, de forma que assim você não precisa enfrentar a sua carnalidade. Você não precisa enfrentar o velho homem, porque você se esconde atrás dele. Você não tem culpa disso, então o que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Você evita uma guerra por conta de se esconder atrás desse velho homem. Se você está ouvindo isso e não está entendendo nada, eu queria dizer o seguinte, o velho homem significa, a Bíblia nos trata o velho homem como sendo a nossa natureza pecaminosa. Ela é inerente a todo ser humano. Qualquer ser humano que nasceu nesse mundo, com exceção de Jesus Cristo, ele tem uma natureza carnal. Carnal não significa carne física aqui, mas uma natureza envolvida pelo pecado, uma tendência ao pecado. De uma forma bem prática, pecado significa toda vez que você quebra a lei de Deus, ou tudo que você faça contrário à lei de Deus. Lei essa que você vai encontrar de forma resumida nos 10 mandamentos. Não que seja só a lei dos 10 mandamentos, ela está espalhada, mas resumidamente você vai encontrar ali. Então tudo aquilo que você faz, por exemplo, o mandamento diz não matarás. Se você matar, isso é pecado, está contra a lei. Jesus expande ainda um pouco mais essa visão, dizendo que até o pecado em potencial já iria considerado. Por exemplo, você não precisa adulterar. Se você tiver um desejo, se você pensar o que não devia em relação a uma mulher que não é sua, isso já é uma quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Então, tanto atos quanto pensamentos que são contrários à lei de Deus, nós chamamos de pecado. Mas a gente não pode entender pecado limitado somente a isso, porque pecado ainda é, na verdade, toda a nossa inclinação a realizar esse pecado, todos os nossos desejos a isso. Existe algo que a teologia chama de pecado original. Pecado original não é o primeiro pecado. Pecado original é o fato de que eu e você temos uma inclinação natural a descumprir a lei de Deus. Nós temos uma inclinação natural a querer satisfazer os nossos próprios desejos, mesmo que isso seja contrário ao desejo de Deus. Nós chamamos isso de pecado original. Quem tem esse pecado original? Todo mundo que está sentado aqui, todo mundo que está assistindo aí, qualquer pessoa no mundo que assistir essa mensagem, você tem pecado original. Então você tem uma inclinação ao pecado. Mas nós que estamos aqui hoje, você que já tem Cristo Jesus na sua vida, você tem a segunda personalidade, que é a personalidade espiritual. Essa não é inerente a todo ser humano, mas essa pertence apenas àqueles que nasceram de novo, que já aceitaram e já renderam sua vida a Jesus Cristo. Quem é essa personalidade espiritual, esse novo homem, o homem espiritual que agora habita em mim? Agora, não mais uma inclinação para o pecado, mas agora uma inclinação para cumprir a lei de Deus. Um desejo em agradar a Deus. Você já viu um filho, de verdade? Filho, ele não faz as coisas que o pai manda só porque o pai mandou. O filho de verdade, ele faz porque ele gosta de agradar o pai. Eu, por exemplo, tenho um filho de 2, 3 anos, né? Às vezes ele faz uma coisa simples, pega a comida e bota na boca. O que ele faz logo depois disso? E bate palma. Por quê? O que ele quer é o que ele quer. Ele sabe que a gente quer que ele coma aquela comida. Não é que ele come a comida, eu mereci um erro. É isso que ele quer dizer. Ele sabe que ele está me agradando a minha esposa. Essa talvez seja essa nossa nova inclinação. Não é uma inclinação agora a fazer o desejo de Deus, ou a cumprir o desejo de Deus por obrigação de fazer isso. Mas é por um desejo real e sincero de agradar e se deleitar em Deus.
É um desejo agora do estabelecimento de uma relação profunda com esse Deus que te resgatou de quem? Do seu velho homem, da sua carnalidade. Por que isso é um transtorno de personalidade? Porque dentro de você tem os dois. Dentro de você existe uma guerra interna entre um velho homem que quer satisfazer você mesmo, entre um velho homem que quer fazer tudo aquilo que é pecaminoso, que quer se entregar ao pecado, e um novo homem gerado pelo Espírito Santo no seu coração que agora quer agradar a Deus. Isso é a bipolaridade cristã, o transtorno dissociativo de personalidade cristão. A diferença é que você não pode se esconder atrás de um ou de outro. Existe uma guerra para ser lutada, e é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Existe uma guerra travada dentro de você, e Paulo quer nos ensinar a lutar essa guerra, e eu acho que vale a pena a gente meditar sobre isso hoje. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos começar lá no versículo de número 16. Paulo começa dizendo assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O texto de Paulo começa assim: por isso. Você não pode passar por isso na Bíblia sem tentar entender por quê. Por isso significa o seguinte: olha, eu falei alguma coisa antes, e aí agora eu vou explicar o porquê que eu falei aquilo. Por isso, uma conexão. Sobre o que Paulo está dizendo para poder explicar que o que ele vai dizer agora está conectado com o que ele disse anteriormente. Isso faz sentido no capítulo 5 de Gálatas, mas também é uma questão de toda a carta aos Gálatas. As igrejas da Galácia, dos Gálatas, elas estavam sofrendo com duas ideologias tentando ser implementadas ali naquelas igrejas. Uma ideologia é chamada de judaizantes ou legalistas. Daqui a pouquinho eu explico, não precisa ficar tenso não. A segunda são os libertinos. Os dois queriam ganhar a atenção dos Gálatas. Quem são essas duas facções, essas duas ideologias penetrando nas igrejas? Aqueles que a gente chama de judaizantes ou legalistas, eles são aqueles que eles querem pegar o evangelho, e eram mestres que estavam realmente ensinando isso dentro da igreja, e eles diziam o seguinte: o evangelho é bom, de fato Cristo morreu na cruz, Cristo pagou os seus pecados, Cristo morreu por você e te libertou, mas isso não é tudo. Além de crer em Cristo, você precisa ainda cumprir os rituais judaicos, por isso o nome judaizantes. Que rituais são esses? Os rituais da lei, por isso são chamados de legalistas. Por exemplo, você precisa guardar o sábado. É Cristo mais o sábado. Você precisa se circuncidar. É Cristo mais a circuncisão. Você não pode comer carne de porco. Gente, a minha mãe está fazendo feijoada para daqui a pouquinho. Imagina eu na mão de um judaizante desse. Daqui a 1 hora, Marcelo, eu estou sentado comendo feijoada. Eu estava perdido. Mas está lá. É Cristo, aí não é mais, agora é menos porco. Isso são os judaizantes. Eles colocam um peso inexistente na vida do cristão. E olha, existe judaizante hoje para todo lado. Não judaizante no sentido de judaísmo, embora exista de fato algumas igrejas que pregam não comer carne ou sábado, mas o que tem de igreja legalista, ou mesmo pessoas legalistas dentro da igreja presbiteriana, não está escrito. Quem são essas pessoas? São pessoas que impõem regras que vão além da Bíblia, e essas regras, se você não cumprir, você não é tão espiritual quanto eles. As regras mais claras é: se você cortar o cabelo, se você não, a mulher tem que usar saia, o homem não pode fazer, ou deve fazer barba. Isso são coisas até superficiais dentro do legalismo, né? Mas existem ídolos maiores. Por exemplo, fala que a sua igreja aqui não tem EBD, só tem culto domingo de manhã. Rapaz, tem gente que até estremece. Corta essa parte depois, tá? Mas tem gente que até estremece. Isso é legalismo. Não estou falando mal da EBD, muito pelo contrário, eu adoro, mas a Bíblia não me manda ter 2 cultos no domingo. Não é assim. Aliás, durante 18 séculos não teve. Isso são legalistas. Quando você impõe algo que vai além da Bíblia, isso é um legalismo. E o outro grupo é o grupo dos libertinos, que eles falam assim: opa, peraí, nada disso, esses judaizantes estão completamente errados. Nós somos salvos totalmente pela graça. Sabe o que isso significa? Que eu posso fazer o que eu quiser. A salvação não é pela graça de Cristo? Sim. Existe algum mérito meu? Não. Então eu vou sair daqui e eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser ter 3 mulheres, eu vou ter. Se eu quiser beber o tanto que eu quiser, eu vou beber, porque
A salvação é exclusivamente pela graça. Então eles abusam da liberdade que Cristo deu, transformando isso em libertinagem. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha comigo o versículo 2 do capítulo 5. Diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Se você acrescentar uma vírgula a Cristo, você já destruiu toda a obra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Se você acrescentar uma leizinha a Cristo, você destruiu tudo aquilo que Cristo fez. Mas Paulo não bate só em um. Paulo bate no Chico e no Francisco. Então olha comigo o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Bateu nos legalistas, agora ele olha para os libertinos e fala: vocês estão doidos. Não é para dar liberdade à carne. E aí Paulo está dizendo, ao longo dos 5 capítulos de Gálatas, o seguinte: vocês querem viver uma vida que agrade a Deus? Vocês querem experimentar o verdadeiro cristianismo e a liberdade que há em Cristo? A resposta não é o legalismo e a resposta não é a libertinagem. Paulo está dizendo o seguinte: se você apelar para o legalismo, você vai se dar tão mal quanto apelar para a libertinagem. Os dois dão vazão à nossa carne. Os dois te incitam ao pecado. O pastor Augusto Nicodemos, comentando esse texto, pregando esse texto, ele fala sobre o legalismo, como que o próprio legalismo já nos incita muito à carne. Por quê? Porque ele promove dentro da igreja competição de espiritualidade. Irmão, você está de barba, mas eu sou mais espiritual porque eu estou sem. Isso é competição, né? Gera inveja dentro da igreja. Nossa, eu tenho inveja daquele irmão, ele jejua 7 vezes por semana. Eu não consigo, olha só. Isso é legalismo e isso é uma imposição da nossa, uma incitação da carne. A libertinagem a gente não precisa nem falar, né? Que aí é o pecado já assim, desenfreado. Mas os dois, Paulo está dizendo, os dois, você vai meter os pés pelas mãos, você não vai conter a sua carne, você não vai conter o pecado, você não vai ganhar a guerra que existe dentro de você se você apelar para o legalismo ou se você apelar para a libertinagem. Paulo, como é que eu faço então? Por isso eu vos digo, andem no Espírito, vivam pelo Espírito. Paulo propõe uma terceira via, a via do Evangelho. Paulo propõe um terceiro caminho, que não é a libertinagem, não é o legalismo. Olha, vocês precisam viver e andar no Espírito. É a via do Evangelho. É isso que Paulo agora está propondo para nós. Ele está dizendo, vivam pelo Espírito Santo. Paulo, o que é isso? Calma aí que eu vou explicar. Verso 17 e 18, ele começa dizendo: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo, então, deixa evidente que existe essa guerra, que eu venho falando desde o início aqui da nossa reflexão, uma guerra entre a minha carnalidade e o Espírito. Não aqui o nosso Espírito, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o que é que todo cristão genuíno quer? Todo cristão genuíno quer mortificar essa carne. O desejo sincero de qualquer cristão é ganhar essa guerra. Aí eu já falo, eu abro aqui um parênteses para fazer um apelo e perguntar para você. Você não precisa me responder, nem responder para o pastor Bernardo, você que está assistindo não precisa responder para ninguém, a não ser para você mesmo e para Deus. Existe um sincero desejo em você de ganhar essa guerra? Se não, eu iria rever aquilo que você chama de cristianismo. Porque o desejo sincero de qualquer cristão é ganhar essa guerra. Se você simplesmente se entrega ao pecado sem a menor expectativa de vitória, tem alguma coisa errada naquilo que você está enxergando sobre Jesus Cristo. E aí eu pararia e repensaria, acenderia uma luz vermelha. Eu não estou dizendo de cara que você não seja cristão, talvez você seja um cristão muito mal instruído, mas a partir de agora você já não tem mais essa desculpa se você já assistiu isso. Porque o seu desejo sincero tem que ser de mortificar a carne. O teólogo Warren Wiersbe, ele fala assim, ele comenta: convém observar que o cristão não é capaz de vencer a carne simplesmente pela força de vontade. Paulo não nega que há vitória, simplesmente ressalta que não se pode alcançá-la com as próprias forças e pela própria vontade. Veja bem, todo aquele que é cristão, ele está num processo de progresso da santificação, e ele experimenta nesse processo uma vitória significativa sobre o pecado.
Tem cristãos que não experimentam essa vitória significativa porque eles desistem dessa guerra. E é nesse momento que eu acenderia uma luz vermelha. O pastor Augusto Nicodemos, citando ele de novo, ele dá um exemplo de uma viagem que ele fez de 5.000 quilômetros. E aí, nesses 5.000 quilômetros, o pneu dele furou 2 vezes na viagem. E aí ele disse, estranho seria se tivesse furado a cada 100 quilômetros. Agora, furar 2 vezes a cada 5.000, tudo bem. Essa é a analogia com o pecado. Uma vitória significativa significa o seguinte, você está realmente apanhando dentro dessa guerra ou você experimenta uma vitória significativa? Eu não estou dizendo aqui que você seja perfeito, porque eu não sou doido. Mas eu estou dizendo aqui que existe uma vitória sobre o pecado. Olha só o que o apóstolo João diz, 1 João 1,8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se você falar assim, não, eu estou vencendo o pecado a ponto de não ter pecado, mentira. Agora, o mesmo João diz, meus filhinhos, 1 João 2,1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, ao mesmo tempo, João fala, mas não é para você pecar, isso não é desculpa para você pecar. A vitória significativa, o retrato da vida cristã é o seguinte, nós não somos perfeitos, nós cometemos pecados, inclusive todos os dias, mas ao mesmo tempo, nós experimentamos uma vitória significativa de modo que o pecado não nos define. Existe uma diferença muito substancial entre eu beber ou às vezes cair na bebedeira e eu ser um beberrão. Existe uma diferença substancial entre eu cair no 7º mandamento de não adulterar e eu ser um adúltero. Existe uma diferença substancial entre eu cair no pecado da mentira e eu ser um linguarudo. O pecador que não vence o pecado, ele é definido pelo pecado. Ele é definido por se entregar à sua carnalidade. O crente não. O crente ele é alguém que o pecado é acidental. Ele não é a norma. Ele é alguém que busca vencer de fato essa guerra. O William Hendricks, outro comentarista que eu gosto, ele fala assim, o crente, enquanto está nesse mundo, experimenta um conflito agonizante em seu próprio coração. Porém, em princípio, ele já alcançou a vitória, como testifica a própria presença do Espírito Santo em seu coração. Essa vitória será numa medida plena na vida por vir. Agora, você vai experimentar ainda o pecado acidental. Mas vai ter um dia em que você não vai mais experimentar pecado algum. Aí é o dia da vitória final. O dia em que você passar dessa para morar com Cristo, ou o dia em que Cristo voltar e redimir todas as coisas. Nós vamos sempre travar essa guerra. E Paulo nos ensina então que a gente não deve dar vazão à carne. Para você viver no Espírito, Paulo está dizendo, você precisa vencer essa guerra. E para vencer essa guerra, só com o Espírito dentro de você. E aí Paulo prossegue nos versos 19 a 21, dizendo assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo começa dizendo assim, você não sabe o que são as obras da carne que eu estou falando, mas as obras da carne são manifestas, ou seja, é muito claro. Na verdade você sabe, você só finge que não. E aí ele cita 4 categorias. Ele começa, por exemplo, na categoria da sexualidade. Paulo está dizendo assim, olha só, se você der vazão à sua carne, você vai perceber uma sexualidade distorcida. O padrão de Deus, que é um padrão monogâmico, e, me fugiu outra palavra agora, heterossexual, estou tentando pescar a palavra aí, monogâmico e heterossexual, ele é completamente distorcido. E aí começa a pornografia, e aí começa o homossexualismo, e aí começa poliamor. Isso tudo são distorções daquilo que Deus criou como sendo bom e perfeito, isso é obra da carne. Qualquer pessoa sabe que isso não é o padrão normal. Você não precisa se esforçar para saber que existe um padrão de normalidade. O apóstolo Paulo ainda continua e ele fala sobre essa religiosidade distorcida. Ele fala aqui sobre idolatria e feitiçaria, as religiões de mistério. E aqui ele está pensando realmente, quando ele fala idolatria, em vários deuses, porque ele está num contexto grego, né? Você tem o panteão de deuses gregos, você tem os deuses romanos. Aqui na Galácia você tem uma entrada de alguns deuses egípcios e por aí vai embora. E ele fala, olha, a distorção da obra da carne é você
começar a acreditar em mais de um Deus. E embora no Brasil, século XXI, Uberlândia, você dificilmente vai encontrar alguém politeísta, isso não significa que não exista idolatria. Nós criamos falsos deuses constantemente no nosso coração, porque a gente sempre busca alguma coisa para adorar. Isso é distorção, isso é obra da carne. Você percebe que está dando vazão à sua carne quando você começa a viver por alguma coisa que não é Jesus. O foco da minha vida agora é viver por causa disso. Ponto. Você encontrou o seu Deus ali. Isso é uma distorção. O apóstolo Paulo ainda fala dos nossos relacionamentos, porque ele fala aqui de ódio, ira, e o padrão do relacionamento estabelecido por Deus, que deveria ser um amor ao próximo como a mim mesmo, agora é substituído por inveja, por ódio, por ira, por tentativa de fazer o outro fracassar e por aí embora. Isso é distorção. Ninguém precisa te contar que isso é uma distorção da realidade. E aí ele fecha numa categoria de autocontrole, porque ele fecha dizendo de orgias, embriaguez e coisas semelhantes. São pessoas que não conseguem controlar a si mesmo. O cara não consegue tomar um gole de vinho. Ele precisa realmente esbanjar. Existe uma diferença muito grande entre um e outro. Uma pessoa que não consegue ter um relacionamento com uma mulher, ele precisa fazer uma orgia. Por quê? Porque ele não se controla, ele não controla os seus impulsos. Isso é obra da carne. Alguém precisa te contar isso? Acho que não, né? Ninguém precisa te contar isso. O apóstolo Paulo está dizendo, isso aqui é manifesto, isso aqui é claro. Mas Paulo faz um contraste, para a glória de Deus, ele faz um contraste, ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora sim, Paulo faz um retrato. O que é essa vida no Espírito que você está falando, Paulo? Qual que é a vida cristã que eu vou experimentar se eu vencer, se eu for vitorioso nessa luta contra a carne, Paulo? Ele fala, olha, a vida no Espírito é muito clara também. Primeiramente, é uma vida de amor. Mas não um amor de boca e um amor de sentimento. Eu estou falando de amor de verdade. Amor de verdade é um amor autossacrificial. É um amor que se doa. É um amor que se reflete em ações de bondade e misericórdia com outra pessoa. Isso é amor. O resto, meu amigo, o resto é poesia, o resto é palavras. Amor de boca não vale nada. Né? Se eu chegar aqui e disser assim, olha, eu amo todos vocês. Eu sair daqui e estou nem rei. Isso não é amor. Amor de boca não vale nada. Paulo está falando de um amor verdadeiro. Um amor que reflete o amor do Pai. Não só amor, ele fala, pois o fruto do Espírito é amor, alegria. O apóstolo Pedro chama isso de uma alegria indizível, indescritível. Quem é que compreende a alegria do crente? Só o crente. Por quê? Porque a alegria do cristão é uma alegria em meio à tristeza. O que isso significa? Eu não sei explicar. É assim. Como diria o grande filósofo, esse sim vale a pena anotar, Marcelo, Chicó, só sei que foi assim. Essa é a alegria do crente. O mundo está desmoronando e o crente sente algum tipo de felicidade, mesmo quando ele está de luto e de tristeza. Isso não significa conter lágrimas, mas é algum tipo de consolo especial, espiritual. E aí, quando eu prego assim, eu sempre falo o seguinte, eu estou falando de coisas espirituais. Se você não está entendendo, é porque você é carnal. Não queira entender as coisas espirituais se você é carnal. Não vai dar certo. Porque isso é espiritual, isso é sobrenatural mesmo. Amor, alegria e paz. Paz indescritível. Jesus fala, olha, a paz que eu estou te dando, ninguém vai te dar. É a paz de estar caindo o mundo aqui do lado, a pandemia está correndo solta no mundo e você está aqui tranquilo. Por quê? Porque você sabe que Jesus não perdeu o controle, nem da pandemia, nem do mundo caindo hora nenhuma. Isso é paz sobrenatural. Esse é o retrato da vida cristã que Paulo está dizendo. Amor, alegria, paz, paciência. Gente, pavio curto não é característica cristã. Paciência, por quê? Porque Deus é extremamente paciente com você. Como eu já disse, você peca todo dia. Mesmo que você experimente uma vitória sobre o pecado, você vai pecar todo dia. Não tem como. E Deus, Ele não te trata conforme você merece. Ele pacientemente suporta todos os seus pecados. Deus é paciente com você, seja então paciente com aquele que erra com você. Porque você erra muito mais com Deus. A benignidade, ou a amabilidade, a bondade, como características daquilo que a gente faz, atos de bondade, reflexos de amor mesmo. A fidelidade, ou seja, uma honestidade baseada no temor a Deus. Quando você é infiel, quando você é desonesto, primariamente você é desonesto com Deus, mas você tem temor diante disso.
Você não quer ferir a sua honestidade e a santidade de Deus. Então, fidelidade, mansidão. Gente, mansidão. Repete comigo, mansidão. O crente não é iracundo, é mansidão. Jesus era manso. Jesus era manso até dando chicotada, não é? Dentro do templo. É mansidão. E por fim, domínio próprio. Agora deixa eu repetir, domínio próprio. Domínio próprio. Não posso beber 2 litros de Coca-Cola por dia, domínio próprio. Essa é a parte difícil, né? O domínio próprio. Já repararam isso? Essa é a parte, assim, que a gente fica tenso para falar. Porque pregador, eu vou contar uma coisa que vocês não sabem, né? Nós estamos pouca gente aqui, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas o pregador, ele tem um problema sério. Porque ele tem que falar assim, olha, vocês não podem ser assim, mesmo que eu seja. É difícil isso. Eu vou chegar em casa hoje e eu vou beber 2 litros de Coca-Cola. Isso não é domínio próprio, Jonatas. Mas eu estou lutando, cara. Eu estou lutando. Estou me expondo para vocês como alguém pecador. Domínio próprio. Mas essa é a experiência da vida cristã. Esse é o relato da vida no Espírito. Esse é o relato da vida no Espírito. E aí eu abro um parênteses de novo para perguntar, esse é o relato da sua vida? Essa é a experiência que você está tendo e é a visão que as pessoas têm de você. As pessoas olham para o Marcelo e falam, Marcelo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o Marcelo, é isso. Ou algo que caminha para isso, porque você não vai atingir a perfeição. Paulo está dizendo perfeição. Mas é um retrato parecido com a sua vida, pelo menos. Se não for, meu amigo, acende essa luz vermelha, porque você está se auto-enganando, e eu não quero ser culpado de te incitar a um auto-engano cristão. Eu não quero ser culpado de dizer que você é cristão e você não ser. Não for. Corrigindo meu português aqui. Eu não quero ser culpado disso, de amaciar a sua carne. Você vai fazer a sua reflexão com o seu coração e com Deus. Essa é a minha vida. Eu quero essa luta contra a carne, eu travo essa luta. Isso é cristianismo. O resto, você está amaciando a sua carne fingindo. E você pode fingir o tanto que você quiser. Na hora que você morrer, o seu destino é o inferno, não é o céu. Não adianta. Fingir não leva ninguém para o céu. Desculpa a expressão tão franca assim, né? Mas é a verdade. Isso é verdade. A luta contra a carne. E aí no verso 24, Paulo nos conta o pulo do gato da vitória espiritual. Paulo diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando alguém te perguntar assim, por que Cristo morreu na cruz? Até algum tempo atrás, eu dava uma resposta que é certa, mas é limitada. Eu falava, Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados. Isso é verdade. Na teologia isso tem um nome muito bonito, chama substituição penal. Jesus levou sobre si o nosso castigo, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Cristo morreu na cruz para crucificar junto com ele a sua carne e o seu velho homem. Cristo morreu na cruz, diz o apóstolo João, que é o que eu vou pregar hoje à noite, 1 João 3,8, para destruir as obras do diabo. Não é só para te livrar da ira de Deus. Na cruz, Cristo pegou o seu velho homem e cravou ali com ele, de modo que agora existe um poder espiritual que vem da cruz, disponível para você por meio do Espírito Santo, para que você vença a sua carnalidade e pegando o gancho para que você vença o diabo. De novo, eu estou falando de coisas espirituais. Você precisa orar para que o Espírito Santo ministre no seu coração e na sua vida o poder que vem da cruz do Calvário, porque foi ali que ele crucificou o seu velho homem. Essa é a chave da vitória espiritual. O poder que vem da cruz, não o poder que vem de dentro de você. Não a força de vontade. Se você lutar com a sua força de vontade, o que vai acontecer? Você vai ficar uma semana resistindo a um determinado pecado. Na segunda semana você se entrega de novo. Você precisa lutar com o poder que vem da cruz, com o poder espiritual, com o sangue de Jesus. Você me desculpa a expressão pentecostal de novo, mas o sangue de Jesus tem poder. Para quê? Para destruir as obras do diabo. O sangue de Jesus tem poder. Para quê? Para crucificar o seu velho homem. Tem poder de verdade no sangue de Jesus. Na cruz, aqueles que pertencem a Cristo foram também crucificados com Cristo. A teologia chama isso de Christus Victor, Cristo vitorioso. Na cruz não é a derrota, na cruz é o triunfo. Diz o apóstolo Paulo que na cruz ele expôs Satanás ao ridículo, porque ele triunfou sobre ele na cruz. Na cruz ele pisou a cabeça da serpente de uma vez por todas ali, ó. E agora o reino de Deus e a sua vida,
a sua vida espiritual ela tem toda a liberdade para progredir, para que você experimente uma vitória significativa sobre o pecado. E Paulo conclui aqui dizendo assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo agora diz o seguinte: você está me dizendo que você vive pelo Espírito? É isso que você quer? Você vive no Evangelho? Então toma uma postura de alguém que vive assim. Se você fala que vive, começa a viver. Você que está aqui, você que está assistindo, você está me dizendo que você ama o Evangelho e essa terceira via de Paulo, isso é o retrato da sua vida? Então na hora que você levantar, vai lá, pega aquele ambiente ou aquela situação que tem dado vazão à sua carne e corta ela da sua vida. Qual é a situação ou o ambiente que tem te proporcionado carnalidade? Às vezes é uma roda de amigos, eu não tenho nada contra, eu até incentivo bastante que vocês tenham amigos não cristãos. Se você não tiver amigo não cristão, você não tem quem evangelizar, né? Agora, existe uma diferença entre você ter amigo não cristão e você ter uma roda de amigos que te influencia a liberalidade da carne. Essa aí você tem que cortar. É uma roda de amigos que te incita a falar o que não deve? É uma roda de amigos que te incita a usar o que não deve? Não sei, vai lá e corta. Ou é uma rede social que te incita a desejos pecaminosos de ira, porque toda hora alguém posta um negócio de política e você quer tacar o celular na parede? Às vezes você tem que cortar a rede social. Você viu que eu saí de todas, né, Marcelo? Menos do Twitter. No Twitter você me acha lá. E o TikTok. Gente, o TikTok... Mas, parênteses, o TikTok ele dá muita vazão à carne se você não souber usar. Hoje no meu TikTok não tem mais nada desse negócio, mas quando você entra, o trem é perdido. Hoje no meu TikTok só tem humor. Cuidado, às vezes você vai ter que cortar uma rede social, não sei. Qual é o ambiente em que a sua carnalidade tem aflorado, que você precisa fazer uma reflexão séria com Jesus para que você corte. Se você vive no Espírito, anda no Espírito, vai lá e tira. É o meu namoro que não está santo. Meu amigo, vai lá e termina. Fazer o quê? Vai lá, cria coragem. Você não quer ser crente? Cria coragem, seja crente. Não é Paulo não está dizendo aqui que, embora você deva lutar com as armas do Espírito e não com a força de vontade, que isso seja um processo passivo em que você senta na cadeira, o Espírito vai te empurrando e você vai numa espécie de inércia só sendo levado. Paulo está dizendo o seguinte: é o Espírito Santo que vai te fazer vitorioso. Isso é fato. É o poder que vem da cruz que vai te fazer vitorioso. Isso é fato. Agora levanta e vai e seja vitorioso também. Porque existe uma participação sua nesse seu processo de santificação. E aí Paulo fecha dizendo: não sejamos presunçosos. Não acha que você é a última Coca-Cola do deserto. Você não precisa achar isso. Não é. E nem fiquem provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui ele está falando especificamente daquele grupo legalista e do grupo libertino, que se provocam e que causam invejas espirituais e, na verdade, eles estão só incitando a carnalidade. Diante disso, eu quero concluir aqui e fechar, porque eu já vi que eu estou falando deveras. Eu quero fechar com algumas aplicações para a nossa vida. O que Paulo diz aqui que a gente pode refletir? O primeiro é você sair daqui marcado de que existe um campo de guerra. Se você não quiser lutar essa guerra, a má notícia é que você já perdeu ela. Porque não existe a opção não lutar. Ou você quer fazer guerra contra a carne, e você resolve isso de fato, ou você já perdeu a guerra. Não existe uma terceira possibilidade. Esse conflito, ele depende de você querer lutá-lo, mas com as forças corretas, que é a força do Espírito. Como que a gente luta isso? No poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta você fazer votos, dizer assim: olha, a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Se você fizer isso sem ser o poder do Espírito, você vai não fazer por uma semana. É uma batalha espiritual que se luta com armas espirituais. Como viver essa vida no Espírito? Vocês sabem a resposta, mas como um bom pastor eu preciso falar de novo, porque todo domingo a gente tem que falar a mesma coisa. Viver a vida no Espírito, existem 3 coisas que você tem que levar. Primeiro, é uma vida de oração. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês não me levam a mal não. Vida de oração não é, em hipótese alguma, aquela oração de 1 minuto e meio que você faz antes de dormir. Isso não é uma vida de oração.
Se eu estou te dizendo que existe uma guerra dentro de você, uma batalha espiritual acontecendo, eu quero que você tenha uma vida robusta de oração de verdade. Isso significa, às vezes, orar mais de uma vez por dia. Isso significa que todos os dias você tira um momento substancial de oração e de dependência de Deus. Se possível, como diria C.S. Lewis, de joelhos, para que a alma acompanhe o movimento do corpo. Se você acha que a sua alma e o seu corpo são desconectados, você está equivocado. Isso é uma vida intensa de oração. Faz essa análise aí. Quanto tempo por dia você ora? Porque Satanás vai dizer no seu coraçãozinho, na sua mentezinha, que você não tem 30 minutos por dia. E isso é mentira. Porque você assiste mais de 30 minutos de Netflix. E você usa mais de 1 hora de Instagram. É mentira que você não tem 30 minutos por dia. Mas Satanás vai fazer você pensar que você não tem. Ele vai falar que você é atarefado demais ou que de noite você está cansado demais. Por isso que eu recomendo. Isso não é... Vou falar igual o Paulo. Não falo por mandamento. Recomendação. Faça de manhã, então. Depois que eu comecei a fazer minha devocional de manhã, minha vida mudou. Porque de noite realmente eu estava cansado. E aí era aquela oração durante alguns meses. Eu estou me expondo hoje, hein, Marcelo? Hoje eu estou contando meus pecados tudo, né? Durante alguns meses eu levei uma vida de oração muito michuruca. Né? De uma oração de 5 minutos à noite. Pelo menos não era 2, era 5. Mas isso é uma vida de oração michuruca. Tem uma vida substancial de oração. Porque oração é a dependência de Deus e a chave para a vitória é a dependência do Espírito. É você lutar junto com o Espírito. Eu quero sair daqui, como eu disse lá na minha igreja também, que vocês repensem uma vida espiritual, devocional de verdade. Se eu sair daqui sem vocês serem, no mínimo, mexidos quanto à necessidade de uma vida robusta de oração e de dependência da palavra, eu vou ter fracassado miseravelmente, porque essa é a grande chave para a vitória. Uma vida de oração intensa. De vida de oração acompanhada de uma leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, no momento que você lê, Deus vai estar olhando na sua cara e dizendo, para de fazer isso porque você sabe que é pecado. Você vai ser confrontado pelo próprio Espírito Santo, dizendo para você que você está em pecado, a confrontação direta na leitura da palavra. Você vai estar lendo a palavra e, na verdade, ela é que vai estar lendo você. Sem isso, você vai fracassar miseravelmente na sua guerra contra a carne. Isso não é clichê pastoral, isso é a verdade espiritual de uma vida devocional. E uma terceira opção, terceira coisa que você negligencia, ou que você não deve negligenciar, mas que é negligenciado, é a vida de comunhão. Gente, comunhão, se você acha que comunhão é todo mundo estar aqui no domingo, você não faz ideia do que é comunhão. É muito bom estar aqui no domingo, e isso reflete a nossa comunhão. Mas comunhão é na segunda-feira o Lourenço ligar para o Jonatas e poder falar assim, olha, você está pecando, meu amigo, o que é isso? Ou o Jonatas ligar para o outro, dizer assim, olha, cara, eu caí nesse pecado, ora por mim, me ajuda, eu preciso de alguém para prestar contas. Isso é a nossa comunhão verdadeira. Sem isso, você vai fracassar miseravelmente na sua luta contra o pecado. Se você tem algum pecado aí que você está cativando ele oculto, sabe? Você cria até assim com carinho, e você não conta para ninguém, você já falhou, você já perdeu a guerra. Você tem que ter alguém, não precisa ser o pastor não, você tem que ter alguém para você poder contar esse pecado, para você poder falar, olha, eu não estou dando conta de vencer ele, me ajuda. Me ajuda como? Em oração, em prestação de contas, não tem mais do que fazer, mas só de você botar para fora, você pode ter certeza que você vai começar a experimentar uma vitória sobre esse pecado. Agora, se você guarda ele com carinho no seu coração, esconde ele para ninguém ver, seja por vergonha ou por medo daquilo que vão falar, você já perdeu, você já fracassou miseravelmente contra ele. Você precisa de uma vida de comunhão para poder vencer. E por fim, agora sim, fechando mesmo, que você tenha uma postura cristã, de fato. Se a sua vida não reflete essa vida no Espírito que Paulo disse, essa luta contra a carne que Paulo relata, olha, acende uma luz vermelha aí, cara, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não adianta, olha, eu sou crente, tudo bem, mas eu estou morando com alguém que não é cristão, eu não sou casado, a gente mora e eu não vou me separar. Ah, que pena. Não é crente, vai virar. Olha, eu sou crente, mas eu e minha namorada, eu e meu namorado, a gente está vivendo... Ai, eu sou crente, mas eu gosto de ir para balada e beber o tanto que eu quiser. Cara, isso não é postura cristã. Toma postura, toma jeito.
levanta, ergue as costas e vai viver uma vida cristã de verdade. E vai cortar toda a palhaçada que te impede de chegar até Cristo. Seja corajoso. Isso é coragem, gente. Precisa de coragem, eu sei. Não é muito fácil largar o pecado, não precisa de coragem. Desculpem a franqueza, mas é verdade. Agora vai lá e faz. No poder do Espírito Santo, mas vai e faz. Esse é o recado do apóstolo Paulo para nós. Deixa a gente meio abatido, eu sei, mas são remédios necessários, às vezes, tomar uma paulada de Paulo, né? Para a gente poder ter o coração mexido. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. Encerrado. Tá bom. Pai querido, nós louvamos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de refletirmos sobre ela e de termos o Espírito Santo ministrando essa palavra ao nosso coração. Mais do que entendermos essa palavra, nós queremos viver essa palavra. E isso só o Teu Santo Espírito pode nos conduzir. E nós clamamos pela Sua misericórdia, pela Sua graça, que esse Espírito penetre o nosso coração, quebre as nossas barreiras e nos faça experimentar essa vitória significativa sobre o pecado. Nos dê, ó Deus, um domingo de alegria, de comunhão com os nossos familiares, um domingo de descanso e de paz, em nome de Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito, bem como a sua unção e o seu poder, repousem sobre todos nós, de agora até a volta de Cristo que nós tanto aguardamos. Amém. Marcelo. Bom dia a todos, então.